Vamos lá trabalhar com mais questões de concurso. Dessa vez nós vamos trabalhar com medidas de dispersão. Isso mesmo, essa parte de noções de estatística. Se lá no seu edital tem estatística, nós vamos ver como que é cobrado esses assuntos aqui sobre medidas de dispersão. O que são elas? É o desvio padrão, a variância, o coeficiente de variação, tá? Tudo isso nós vamos trabalhar aqui. Então vamos lá, iniciando logo com a CESP, essa banca bastante conhecida e temida por todos os concurseiros. Considere que y seja uma variável que representa o número diário de erros registrados no sistema gerencial e que o conjunto de dados, esses dados aqui, represente o registro dessas variáveis em 7 dias. Julgue os seguintes itens. A variável y é quantitativa e seu coeficiente de variação é maior que 1. Então, para ver aqui, nós temos que entender a questão. Ele já está perguntando coeficiente de variação, está perguntando se isso é certo, se é maior do que 1, e também está perguntando se a variável y é quantitativa. Para ser uma variável, ela tem duas coisas. Ela é qualitativa, que expressa uma qualidade, normalmente escrito, ou quantitativa, que é representado por números. E aqui já está certo, ela é quantitativa. Agora nós temos os dados, 1, 4, 5, 5, 5, 7. Ele quer saber o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão onde nós temos que ver que ela é o desvio padrão dividido pela média. Essa é a fórmula do coeficiente de variação. Nós temos que saber isso daqui. Mas observe que ela depende do desvio padrão e da média. Então nós vamos ter que calcular o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, que nós usamos o var aqui. Eu não vou usar termos técnicos para ficar mais fácil, colocar o dp que você entende. Lógico que tem outras letras. Por exemplo, o x aqui, ele é a média, mas nós utilizamos mais o m ali. Mas para fim didático, vamos deixar aqui para todo mundo já entende. Então nós temos aqui o desvio padrão, ou que é essa fórmula, ele depende da variância. Então eu tenho que calcular a variância antes. E o que é a variância, professor? A variância, ele vai ser o somatório de quem? Desses elementos aqui, de todos esses que eu chamo de xi, cada um desse aqui, o 1 é um xi, o outro 1 é o xi, o 4 é um xi, cada um deles eu vou fazer menos a média. Elevo esse resultado ao quadrado e divido por n. N é o quê? É o número de quantidade de dados que tem aqui, no caso, nesse exemplo, 7. Então, nós vamos precisar de tudo isso, professor. A CESP já pode esperar que não é muito fácil ali. Lógico que a gente pode resolver pelo conceito, mas o intuito aqui é fazer você entender os cálculos caso caia lá. E por último, não menos importante, a média. Que é essa daqui. A média é igual à soma, é o somatório, mas aqui para ficar mais claro, a soma dividido pela quantidade. Pronto. Aí sim. Então observa que nós vamos ter que resolver essas 4 coisinhas aqui para saber se o coeficiente de variação ele é maior que 1. Tudo isso. Então nós vamos trabalhar com os números de trás para frente. Nós vamos começar pela soma, pela média e voltando aqui, achando a variância, acha o desvio padrão e por último nós vamos achar o coeficiente de variação. Então vamos lá para a média. Média é igual à soma. Então a soma desses números aqui, ó, vai ser 1 mais 4 mais. E vamos logo trabalhar aqui, ó, uma maneira para você enxergar para a gente diminuir, não usar tanto espaço. Quantos 5 eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3. Mais 3 vezes 5. Que vai ser bastante útil quando a gente for fazer a variância. Mais 14. Tudo isso dividido pela quantidade. São quantos? 7 dados. É igual 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 14, 29. 29 mais 1, 30. Mais 5, 35. Dividido para 7. Chegamos à média 5. Então nós temos aqui o nosso primeiro dado aqui, que é a média. A média é 5. Agora nós vamos para onde? Isso mesmo, agora nós vamos para variância. Então vamos pegar aqui a variância, que vai ser igual à soma de cada um desses aqui, ó. A variância é essa daqui.
menos a média. Por isso que nós trabalhamos a média. Só que observe, quantos 1 eu tenho? Eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho, vai ficar 1 menos a média, que é 5, ao quadrado, ó. Peguei esse número aqui, o primeiro, e vou fazer, ó, que é o xi menos a média. Por isso eu calculei a média. A média é 5, coloquei o 5 ao quadrado. Dividido por n, que é 7. Só que é o somatório. Eu vou somar, fazer o mesmo com o outro. 1. Só que 1 vai ser a mesma coisa, então eu coloco 2 vezes 1. Isso aqui vai acontecer 2 vezes. O próximo, quem seria? Seria o 4. O 4 só tem 1 mesmo. Então, mais 4 menos 5 ao quadrado. O próximo, o 5, ó. Eu ia fazer 5 menos 5 ao quadrado. 5 menos 5 ao quadrado 3 vezes. Então, eu faço 3 vezes 5 menos 5 ao quadrado. E continua aqui, vai ser tudo dividido por 7. Por isso que a gente deixa só para o final para dividir. Mais o próximo, depois do 5, é o 14. 14 menos 5 ao quadrado. Só foi até ali. Deixa eu apagar aqui para não tomar tanto espaço. Isso. Tudo isso dividido para 7. Deixar o 7 no meio. Agora nós vamos ter que resolver. Não tem jeito. Deixa eu mudar de cor para ficar mais claro. 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. Ó, fiz tudo isso daqui. O próximo, 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 1. O intuito desse ao quadrado é deixar tudo positivo, já que não existe variância e desvio padrão negativo. Mais qual o próximo? 5 menos 5, 0. 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 3 é 0. Mais o último. 14 menos 5 é 9. 9 ao quadrado, 81. Dividido para 7. 32 mais 1, 33. 33 mais 81, 114. Dividido para 7. Isso daqui vai dar aproximadamente 16. Vai dar um número quebrado. Mas não nos interessa aqui fazer exatamente. O interessa é nós saber se ali vai ser maior ou menor do que 1. Aproximadamente nós vamos conseguir achar isso. Pronto, nós achamos aqui, então, o desvio, a variância. Achamos a variância. Depois da variância, olha lá, nós vamos achar quem agora? Ó, começamos aqui pela soma, achamos a variância. Agora nós temos que achar o desvio padrão. E o desvio padrão é fácil. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância nós achamos é 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Agora sim, coeficiente de variação vai ser, olha aqui, o desvio padrão, por isso nós calculamos o desvio padrão, que é 4, dividido pela média, que é 5. Coeficiente de variação 4 dividido para 5 é 0,8. Essa é a nossa resposta. Essa é o que ele está perguntando aqui, o coeficiente de variação. Ora, o coeficiente de variação é maior do que 1? 0,8 é maior do que 1? Não. Então a alternativa a marcar está errado. Então o item está errado. Ele é menor do que 1. Ufa, essa daqui da CESP pega pesado, né? Mas vamos lá, as outras questões são mais leves. Essa daqui, lógico que é a mais difícil, porque é a CESP, né? Padrão CESP. Você sabe que ali separa realmente os melhores dos melhores mesmo. Vamos lá pegar umas bancas mais simples e também a FGV e também finalizar com a CESP. A CESP pegando leve ali numa questão boa ali para a didática. Durante um estudo, foi necessário se obter o desvio padrão entre 3 dados, os quais possuem unidade UP como unidade de medida e são obtidos com 2 casas decimais. Então tem aqui 128, 152 e 170. Assinale a alternativa que apresenta o desvio padrão aproximado obtido entre os 3 dados acima. Então aqui já pega mais leve, só tem 3 dados. E ele quer o desvio padrão. Ora, professor, o senhor disse que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Sim. E note que sempre vai precisar da média. Então, não importa qual é o tipo de questão. Se falou ali desvio padrão de variância, de coeficiente de variação, sempre vai precisar da média. E uma depende da outra. Então, vamos iniciar com a média. Então, a média é igual à soma
dividida pela quantidade. A média é a mais fácil das medidas, tá? Ela não é uma medida de dispersão, ela é uma medida de tendência central, mas ela é fundamental para a medida de dispersão. Então vamos somar 128 mais 152 mais 170. Tudo isso dividido, quantos que tem? Ó, o N ali, a quantidade são 3. Resolvendo, 158 mais 152 dá 10, vai 1, dá 8, dá 280. 280 mais 270, 450. Dividido para 3, vai dar 150. Então, a média é 150. Vamos achar a variância. A variância, nós já sabemos, é a soma dividido pela média. A soma de quem? De cada um desses, ó. Então, eu vou pegar 128 menos a média, que é 150, ao quadrado, mais o próximo. 152 menos a média, que é 150, ao quadrado. Mais o próximo. 170 menos a média, 150. Opa, faltou o zero aqui. Deixa eu ajeitar. Ao quadrado. Tudo isso dividido por N. N é a quantidade, que dá 3. Vamos lá resolver isso daí. 128 menos 150 vai dar 22, né? Isso, 22 ao quadrado. Aqui vai ter que ser um pouquinho mais lento. Mais 152. Aqui tá fácil, né? 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 170 menos 50, 20. 20 ao quadrado, 400. E já foi direto. Só o 122 ali que deu uma bugada. 122 ao quadrado, 22 dá 4, a 484. Mais 4, mais 400. Tudo isso dividido a 3. Então vai ficar 888 dividido para 3. 888 dividido para 3. Que vai dar, vamos fazer essa divisão. Vou mudar de cor para não misturar. 888 dividido para 3. Fica 2, sobra 2. Desce 8. Fica 9, que vai dar 27, sobra 1. Desce 8, fica 18, que dá 2. Ou dá 6, que fica 0. Aqui ficou 296. Divisão não tem jeito, você tem que praticar a divisão para fazer. Muitas vezes dá para você fazer de cabeça ali. Outras vezes você tem que fazer aqui o algoritmo para resolver. Agora sim, vou mudar para vermelho. Nós achamos aqui a variância, que é 286. Falta só achar o desvio padrão. Então, desvio padrão é igual a raiz quadrada desse número. 296. Professor, qual é a raiz quadrada de 296? Aqui eu aconselho você a usar as respostas. Tem como ser 150? A raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. 150 vezes 150 vai dar muito mais do que 10.000 ali. Então, já não pode ser. 1 vezes, 1,27. 2 vezes 2 dá só 4. Tem como dar 296? Não. Então, já elimina. As únicas que pode ser é o 12 e o 17. 10 vezes 10 é 100. Então, a gente já vê ali, vamos fazer por tentativa, usar o 17 vezes 17. Professor, mas é 17,21. Mas nós vamos fazer o 17 vezes 17, porque se der menos, quer dizer que é um pouquinho maior. Se der mais, provavelmente, então, é o 12. Entendeu? Então, nós temos que chegar próximo do número ali, 296. Então, eu vou pegar o 17 vezes 17. Isso aqui, lógico, pensando como um concurseiro, como é que ele ia resolver isso daqui. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1 dá 7, mais 4 dá 11. 1 vezes 17 é o próprio 17. E agora, se esse resultado aqui der menor do que 296, é porque é essa resposta. Agora, se der muito... se der próximo aqui de 296, é isso. Agora, se der muito longe, aí nós vamos fazer com 12. Então, 9, 7 mais 1, 8.
E 1 mais 1, 2. Tá vendo que deu bem pertinho, ó? Quer dizer que tinha que ser um número maior para dar 296. Deu 289. Esse maior só um pouquinho é essa vírgula aqui. Então a alternativa correta é a alternativa A. Lógico que você pode fazer 17,21 vezes 17,21, que vai dar bem pertinho ali. Porém, fazendo 17 vezes 17, você já consegue concluir que é ele a resposta. Porque se eu fosse fazer 12 vezes o 12, vai dar um número muito longe. 4, ó. Vai dar 24. E aqui 12. Vai dar 144. Qual é que está mais próximo? O 289. Entenderam? Espero que sim. Vamos lá para mais uma questão. A tabela a seguir mostra a altura em centímetros de 4 alunos de uma turma. Então aqui eu tenho os alunos Ana, Bruno, Carla, Débora e as alturas deles aqui. O desvio padrão dessas 4 alturas em centímetros é um número compreendido entre... Ora, então vamos lá. Ele quer saber que número, se ele está entre qual número? Entre 3 e 4. De novo, ele quer o desvio padrão. Nós já sabemos que o desvio padrão é a raiz da variância. E a variância é a soma do número dividido pela média. Então, nós precisamos da média. A média é a soma. 150 mais 165 mais 158 mais 155. Tudo isso dividido pela quantidade. São quanto? 4. Vamos lá somar isso daqui. 150 mais... Vamos somar 5. Deixa eu mostrar um jeito como é que eu somo para vocês aqui, que é bom. Vou somar só os números aqui, ó. 5, o 8 e o outro 5. Aqui é o 0. Somando eles aqui, imagine como se eles estivessem um debaixo do outro. 5 mais 5, 10, mais 8, 18. Então o último número aqui eu sei que é 8. Subiu 1. Agora é o 5, ó. 1, 2, 3, 5. 15. 15 mais 6, 21. Mais 1 que subiu, 22. Então fica o 2 e sobe 2. Agora eu somo 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Mais os 2 que subiu, 6. Dividido para 4. Então eu armei na mente e resolvi como se tivesse armado ali um embaixo do outro, certo? Agora fazendo essa divisão, vai ficar 6 dividido para 4 é 1. Sobra 2. Que vai ficar 22. 22 é o 5. Que sobra 2. Sobra 28. 28 dividido para 4 é 7. A média é 157. Também eu imaginei a continha ali na mente e fui fazendo passo a passo, tá? Tudo isso vocês conseguem fazer. Basta treinar. Agora sim nós vamos fazer a variância. E a variância é a soma do número menos a média. 150 menos a média, que é 157, ao quê? Ao quadrado. Mas aí a mesma coisa. Depois que você aprende uma vez, fica mais fácil de você estar fazendo, porque é um padrão. Você só precisa acertar uma vez, é o que eu falo para meus alunos. Você não precisa decorar isso para o resto da vida. Você precisa decorar apenas para passar na prova. Depois que você passou na prova, você vai poder pesquisar e estudar sobre isso daí. E aí sempre você pode pesquisar, fica mais fácil de você entender essas coisas. Mas para passar, você precisa saber. Dividido pela quantidade, que é 4. Vamos lá fazer isso daí. Deixa eu mudar de cor de novo. 150 menos 157 vai dar menos 7. Menos 7 ao quadrado, 49. Mais o próximo. 165 menos 157 é 8. Vai ficar 8. 8 positivo. Opa. 8 ao quadrado, 64. Mais 158 menos 157, 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 155 menos 157 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Isso dividido por 4. Somando, vamos precisar aqui. Então, a variância vai ser 49 mais 1, aqui, vai dar 50. 64 mais 4, 68. 50 mais 60 dá 110, mais 8, 118. Dividido para 4. 118 dividido para 4. Vamos lá ver.
Tem que fazer aqui, 118, fazer aqui em cima. Juntando aqui, vai ficar 2. Que sobra 8, sobra 3. Desce o 8. Vai ficar 9. Dá 36. Sobra 2. Coloca a vírgula, o 0 e o 5. 29,5. Às vezes tem que fazer mesmo. Não tem jeito. Até pra mim, não é tão fácil assim. Se eu não tiver feito antes, não tiver anotado, tenho que fazer junto com vocês. E agora, para finalizar, raiz quadrada é o desvio padrão, que é a raiz quadrada desse número, 29,5. Professor, preciso saber a raiz exata? Não, ele quer saber se está entre quais desses números aqui, ó. Como que eu vou fazer só olhando? Vejam só, eu vou pegar essa raiz quadrada aqui, de 29, e vou saber quem é a raiz antes e a raiz depois. Quem é a raiz menor e quem é a raiz maior. Então, a menor, antes, a raiz exata menor do que ela, de 29, eu sei que é a raiz de 25. E eu sei qual é a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então, eu sei que esse número aqui, a raiz de 29, eu não sei exatamente, mas eu sei que vai ser um número maior do que 5. E, ao mesmo tempo, a próxima raiz exata depois do 29 é o 36. Que eu sei que a raiz de 36 é 6. Então, eu chego à conclusão que o número aqui que representa a raiz quadrada de 29 é um número maior do que 5 e menor do que 6. Quer dizer que está nesse intervalo. Alternativa C. Está compreendido entre o 5 e o 6. Certo? Mais uma questão aí boa para matar. Se está gostando, já deixa o seu like e se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Observe, ó, da FGV, a seguinte amostra de notas de 5 alunos. A variância dessa nota, entendida como a média do quadrado dos desvios em torno da média, é igual a, e aqui ele já dá uma dica ali da fórmula, né? Ele só quer a variância. E a variância, nós sabemos que é o somatório do xi dos elementos menos a média ao quadrado dividido por n. Ele já deu, que é entendida como a média dos quadrados dos desvios em torno da medida da média. É igual a, pronto, então primeiro vamos achar a média. A média é a soma, então vai ser 2 vezes 6, porque eu tenho 2 6, mais 8, mais 2 vezes 10. Dividido pela quantidade, são 5 elementos. 2 vezes 6, 12. 12 mais 8 dá 20. 2 vezes 10, 20. 20 mais 20, 40. 40 dividido para 5, a média é 8. Variância vai ser igual a cada um desses aqui, ó, são 6, então são 2 vezes o 6, 2 vezes o 6 menos a média ao quadrado, mais o 8 menos 8 ao quadrado, mais, são quantos 10? 2, 10. 2 vezes o 10 menos o 8 ao quadrado, dividido por 5. Que vai ser igual, deixa eu mudar de cor para vocês entenderem. 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 8 menos 8 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Então deixa ali, nem precisa colocar o 0. 10 menos 8 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Dividido para 5. Dá 16. Dividido para 5. 16 dividido para 5. Olha lá, vamos fazer essa divisão aqui. Dá 3, né? Que fica 15 e sobra 1. Coloca a vírgula e o 0. 2. Fica 0. 3,2. Alternativa C é a resposta correta. Olha aí como é bem mais fácil quando você já entende. Viu como essa aqui a gente fez rapidinho? E essa é a ideia aqui do canal. Fazer você acertar questões de maneira rápida. Mais uma aqui para finalizar da CESP. Tinha que fechar com chave de ouro. Da concurso da Petrobras. Quase que não sai, hein? Petrobras. No que diz respeito aos conceitos e cálculos utilizados em probabilidade e estatística, julgue os itens a seguir. Se em determinada semana as ações da Petrobras
fechar o pregão com as cotações em unidades monetárias iguais a 10, 9, 11, 12 e 8, respectivamente, de segunda a sexta-feira, então a variância, dessa cotação foi igual a só variância. Essa daí foi boa, hein? Facinho para nós. Só a variância precisa de pouca coisa. Perceba que ele coloca esses números aqui e fica confuso, né? Mas fica fácil. Ó, o ponto e vírgula separa. Aqui é o 10, aqui é o 9 e o zero depois da vírgula não nos atrapalha. Então a gente vai pegar só a parte inteira. Vamos lá calcular a média. É igual a soma 10 mais 9 mais 11 mais 12 mais 8. Dividido são quantos? 5. Somando, vamos lá, ó. Vamos juntar aqui, ó. Aqui dá 20, aqui dá 20. Mais 10, 50. Dividido para 5. 50 dividido para 5, a média é 10. Facinho, né? A média. Agora, vamos lá para a variância. Variância, eu vou pegar cada um desses aqui e tirar a média. Então, a primeira vai ser 10 menos a média, que é 10, ao quadrado. Mais a segunda, 9 menos 10 ao quadrado. Mais a próxima, que é 11 menos 10 ao quadrado. Próxima é o 12 menos 10 ao quadrado. E finalizando, o 8 menos 10 ao quadrado. Tudo isso dividido pela quantidade, que são 5. Vamos lá fazer o final. Variância. 10 menos 10 é 0, que dá tudo 0. Então, 0 mais 1 menos 1, né? Aqui vai dar menos 1 ao quadrado, é 1. Mais 1 ao quadrado é 1. Mais, já estou aqui, ó, agora 12 dá 2, ao quadrado dá 4. Mais 8 menos 10 dá 2, 2 ao quadrado, 4. Tudo isso dividido para 5. Somando, 1 mais 4 mais 4 dá 10, dividido para 5, a variância deu 2. O que ele está dizendo? Então, a variância dessa cotação foi igual a 2. O item está certo, porque deu 2 aqui. Pronto, pessoal. Finalizamos aqui a conta, finalizamos o vídeo. E vocês perceberam que quando você sabe o conceito, quando você treina, fica fácil. Certo? Entendido isso? Espero que tenha gostado. Deixe seu like e se inscreve para receber mais conteúdo como esse. Até a próxima, pessoal. Tchau.